Fala pessoal, agora que eu terminei meu projeto da mesa para a fresadura, eu vou tirar um projeto que estava na gaveta há muito tempo. Vou fazer um martelo de usinagem, eu não sei se é esse exatamente o nome em português, né? Em inglês chamam de Machinist Hammer. Basicamente é um martelo, só que a área dele que bate na peça é feita de um material mais mole. Serve para você posicionar a peça no torno, alinhar ela, ou posicionar a peça na mesa coordenada da fresadura, batendo nela assim que você marque a peça, né? Para fazer esse projeto eu vou estar usando uma ideia que um grande amigo que sempre me ajuda com meus projetos, quando eu não tenho alguma ferramenta ou quando eu preciso de alguma ideia, o Gaúcho, até um agradecimento a ele pela ideia que ele me deu. Ele teve uma ideia muito legal para fazer esse projeto, que seria utilizar um T galvanizado, né, que é utilizado em tubulação, aquelas tubulações antigas de água, de ferro galvanizado. E esse T ele já vem rosqueado nos três lados, então isso facilita muito a vida, porque você já vai ter uma rosca para o cabo aqui embaixo e duas roscas para a parte da ponta do martelo aqui. E você pode até utilizar pontas no martelo intercambiáveis, né, se você quiser usar um outro material, então eu acho uma ideia muito legal. Então qual vai ser o passo a passo desse projeto? Primeira coisa, eu comprei, claro, o T galvanizado, comprei um T galvanizado de 3/4 e comprei material para fazer a ponta do martelo. No caso eu peguei um tarugo de latão, esse tarugo é um pouco maior do que 3/4, ele tem 32 milímetros de diâmetro, e comprei um tarugo de nylon. Esse tarugo de nylon ele já está mais próximo da dimensão, ele tem, se eu não me engano, 3/4 exatamente. Ele tem 25 milímetros em uns quebrados, ou 26 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material, vou tornear ele para a dimensão correta e fazer a rosca, de uma forma que eu encaixe ele na ponta do martelo, né? Eles vão ser a ponta do martelo no caso. E aqui para a base eu posso usar o próprio tubo de ferro galvanizado ou tornear algum material que eu acho apropriado para fazer o cabo aqui embaixo. Ele vai ser torneado com a mesma rosca, né? E aí no caso eu tenho que descobrir qual que é a rosca, o padrão de rosca que é utilizado nesses T's. Como ele é um T de 3/4, eu já sei que a dimensão da rosca é de 3/4. Agora eu tenho que descobrir qual que é o passe da rosca. Eu fiz uma pesquisa, como eu só tenho um medidor de passe de rosca de milímetros, nenhum dos que tem aqui vão ser compatível com essa rosca daqui que é em polegada. Então eu encontrei qual que chega mais próximo, converti para polegada e já tive uma noção de qual que seria o passe em polegadas. Mas eu também pesquisei na internet qual que é o passe de rosca mais comum para um tubo de 3/4. E eu descobri que é, se eu não me engano, 14 TPI. E aí eu medi com um paquímetro e realmente está condizendo. Eu medi que aqui tem meia polegada e tem mais ou menos 7 fios de roscas, então faz sentido que seja 14 TPI, né? 14 fios por polegada. O torno que eu estou utilizando é um BV20L. Esse torno, quando você vai fazer rosca com ele, você tem que trocar as engrenagens que estão aqui atrás do torno para a combinação correta para cada tipo de rosca que você vai fazer. No caso, a gente tem uma tabela aqui para roscas métricas e para roscas em polegada. A gente já descobriu que a rosca que a gente quer fazer é de 14 TPI, né? É 14 fios por polegada. Então a gente já tem aqui a combinação de engrenagens que a gente precisa para o avanço para esse tipo de rosca, né? Então a gente tem aqui que a engrenagem A é a 50, a B 42, a C 80 e a D 35. E aqui a gente tem o desenho aqui para apontar qual que é cada engrenagem, né? Bom, aqui já foi efetuada a troca das engrenagens, né, para fazer a rosca de 14 TPI. No caso, eu segui aqui a tabela. Aqui a engrenagem 50, 42, 80 e 35, que é aqui o que está indicado para 14 TPI. Eu não filmei a montagem aqui das engrenagens, até para não ficar muito extenso o vídeo, mas se alguém tiver esse torno e tiver dificuldade de fazer a troca de engrenagens, se interessar que faça um vídeo mais detalhado, eu posso fazer um vídeo mostrando como é que se faz a troca das engrenagens, mas não é nada muito complicado. Bom, eu recortei um pedaço aqui do material de nylon, vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com esse tipo de material. Eu ouvi dizer que não é muito, muito fácil tornear nylon, mas sempre tem a primeira vez, né? E como dá pra ver, a pastilha que eu estou utilizando aqui, ela não é a pastilha indicada para fazer rosca, né? Ela é uma pastilha TNMG 16, ela é para tornear face interna e externa, né? Mas ela não é indicada para fazer rosca. Porém, como não é uma rosca de precisão, é apenas para encaixar aqui no T galvanizado, e eu tenho bastante material de nylon de sobra, eu vou fazer um teste aqui com essa pastilha aqui e ver se a rosca sai pelo menos razoável, boa o suficiente para encaixar aqui no T.
Bom, fiz duas peças aqui de nylon, fiz a rosca de 3/4. Não faceei aqui ainda, eu posso facear depois para deixar mais retinho, mas a rosca funcionou bem, ela está encaixando certinho aqui no T galvanizado. Eu já fiz duas peças porque eu já aproveitei, como eu tinha bastante material de nylon, já fiz duas que se eu quiser eu posso usar os dois lados de nylon, né? Então essa é a parte superior do martelo. Agora eu vou usinar esse tarugo de latão para poder fazer também uma peça dessa aqui, para se eu quiser usar uma das pontas do martelo de latão. Bom, terminei de tornear as peças, né, que vão na ponta do martelo de precisão, tanto as de nylon quanto a de latão. Foi a primeira vez que eu trabalhei com latão no torno, também a primeira vez que eu trabalhei com nylon e a primeira vez que eu fiz rosca no torno, então cometi alguns erros, porém nenhum que vá afetar o resultado final do projeto, né? Um desses erros foi que eu usei a pastilha TNMG, né, que não é uma pastilha adequada para fazer rosca no torno. Deu para fazer uma rosca razoável com ela, mas não é o mais adequado, então isso provavelmente não ajudou muito com o resultado, né? O segundo problema foi que eu não fui muito criterioso nas medidas da rosca na hora de fazer a rosca na peça de latão. Isso fez com que essa rosca ficasse com um pouquinho de jogo. Ela não está perfeitamente justa, né? Dá pra ver que tem um pouco de jogo aqui. Porém isso não é problema porque quando eu rosquei a peça até o final e encaixo ela no T galvanizado, ela fica bem fixada. Então isso daí não vai ser um problema, né? E o outro problema foi na compra do material, né? Na hora que eu fui comprar o material, o tarugo de nylon, eu poderia ter escolhido um diâmetro um pouquinho maior, mas por uma questão estética, né? Porque, como dá pra ver, o tarugo de latão eu deixei ele usinado bem próximo aqui da medida do T, só que o tarugo de nylon ele é um pouquinho mais fino, então esteticamente fica um pouco mais feio, né? Seria mais bonito se o tarugo de nylon ele continuasse aqui na mesma medida, né? Mas isso é só uma questão estética. E agora o próximo passo é fazer o cabo do martelo de precisão. Bom, para o cabo do martelo de precisão, a minha primeira ideia foi comprar um cabo de madeira, desses que são utilizados em martelo, e usinar ele e na ponta dele fazer uma rosca de 3/4 para encaixar aqui no T galvanizado. Porém eu acabei abandonando essa ideia, porque você até pode trabalhar com madeira no torno de metal, só que isso vai gerar bastante sujeira, vai misturar pó de serra com óleo e aí depois para limpar é meio complicado. Então, para eu não ter esse problema, eu acabei abandonando essa ideia e tive uma outra ideia, que foi comprar um adaptador de PVC de 3/4 que já vem rosqueado, né? Então você já pode encaixar aqui no T galvanizado sem problemas. Ele já vem com a rosca pronta. E aí para esse lado aqui eu pegaria um pedaço de madeira que tivesse o diâmetro próximo, né? No caso eu cortei um cabo de vassoura, né, doméstica. Ela acaba ficando um pouquinho mais fina do que o adaptador. Então para resolver esse problema eu peguei uma mangueira, se eu não me engano é de meia, essas mangueiras flexíveis, né? Ela é um pouco mais mole. E aí você pode usar um soprador térmico ou dependendo, se ela for mais flexível que nem essa daqui, você consegue forçar ela na madeira sem nem precisar do soprador térmico. Aí você força ela
deixa ela entrar um pouco na madeira e forma uma espécie de luva, né? Aí você corta, né? E vai formar uma espécie de luva que vai aumentar um pouquinho o diâmetro do cabo na ponta. E aí sim ele vai conseguir encaixar aqui no adaptador certinho, né? Sem nenhuma folga. E aí depois é só colar com cola de PVC. E aí no caso eu vou pintar o adaptador só para deixar um pouco mais bonito, né? Não ficar essa cor do PVC. Finalizei aqui o martelo de precisão. Esse aqui foi o resultado final. Pintei aqui o cabo, né? Para poder ficar um pouco mais bonito. E é isso, eu gostei do resultado. Como eu falei antes, eu cometi um erro aí na escolha do material aqui do nylon. Se eu tivesse escolhido um material um pouco maior, ficaria mais bonito o martelo, porque ele ficaria alinhado aqui. A questão da distribuição do peso, o peso está um pouco mais concentrado aqui na parte de cima do martelo. Se mais pra frente isso me incomodar, eu acho que a princípio isso não vai me incomodar, mas se eu quiser resolver isso daí, eu posso depois utilizar um outro cabo que seja de ferro ou de um material mais pesado para poder equilibrar um pouco mais o peso do martelo. Mas a princípio, do jeito que está aqui agora, já vai ser muito útil para mim. Então, é isso aí.